Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e eu sou seu instrutor de hoje do que tem que ver com os padrões avançados de reversão. Vou compartilhar com vocês a janela da plataforma. Para nós começar, antes disso, eu vou dar o que são os avisos de risco. Porque no trading sempre tem algum risco, mas o bom trader, que é o trader treinado, é aquele que sabe reduzir o risco. E nós, se o mercado vai na direção da nossa posição, então nós podemos ter e reduzir o risco até zero. Então, isso fica bom e muito interessante. Vamos lá. Vou pôr o que é a apresentação. E estamos dando uns minutinhos para que a gente possa se conectar a esse webinário da Iron Forex, que damos em português, terça-feira, para o mercado português em Lisboa, 7 da noite, e hoje, às 7 da noite, hora de Portugal, hora de São Paulo, onde agora são 7 da noite, Portugal, Lisboa, 10 da noite. Para aquelas pessoas que dizem, eu não posso dormir nesse momento, tem um pouco de insônio, então pode ver um pouquinho de um webinário de Forex, de trading. E tem a vantagem, isso é algo que é uma vantagem dos webinários em vivo, que é que a pessoa, o participante, pode fazer qualquer pergunta no momento, e se pode contestar no momento. Então, é muito participativo, é muito interativo, e a gente pode aproveitar essa vantagem. Temos o que é o webinário em vivo, pode se conectar aos horários que estamos vendo, que são horários que já, digamos, já não estão no que é na hora laboral. Meu nome é Carl Praz, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou mexicano, mas brasileiro do lado materno, alemão do lado paterno, então, lado do pai alemão, lado da mãe brasileiro, e podemos dar esses webinários em 4 línguas, então agora estamos aproveitando o português. Vamos dar, antes de começar com os padrões de reversão avançados dentro dos padrões de preço, vamos começar com o que é o aviso de risco. Nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco. Isso é interessante, porque quer dizer que a margem, que a alavancagem tem que ver com o risco. E se, por favor, a gente que está vendo esse webinário, se pode escrever o seguinte, e aqui também tem a vantagem que ficam guardados na página da Iron Forex, então você pode ver esse webinário na hora que você quiser, às vezes que você quiser, para se lembrar, para fazer a sua própria estratégia, o seu sistema de trading consistentemente lucrativo. Então, estávamos no que é esse que eu gostaria que a gente escreva. O seu risco
o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. Vou repeti-lo. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. Então, quando estamos falando de Forex, é um mercado triplo alavancado, porque você pode fazer ou ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço, dependendo também do tamanho da posição que você colocou, se é um microlote, mini lote ou um lote standard. E a alavancagem que o broker dá para você, que geralmente pode ser uma alavancagem de 1 a 200, 1 a 500, pode ser 1 a 1000, 1 até 3000. Então, eu aconselho, eu dou que são 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde a máxima é o money preservation, como se diz nos Estados Unidos, a preservação do capital é ainda mais importante que procurar fazer dinheiro. Então, esses 5 conselhos são: pratiquem demo, porque tem 2 jeitos de aprender, um bom e um não tão bom. O bom é quando você aprende e sacrifica dinheiro fictício. As condições do mercado são reais, são tal qual, mas o dinheiro não é real. Então, você não perde dinheiro que possivelmente pode custar muito trabalho ganhar. O jeito não tão bom é quando a gente aprende com sangue, não que é com dinheiro real. Então, eu invito a gente a que tome tão profissionalmente a conta demo, como um piloto comercial toma o simulador de voo para se treinar. O trading é uma disciplina, precisa treinamento, precisa prática diária. Um dos grandes retos do trader não é possivelmente quanto sabe de análise fundamental, quanto sabe de leitura de gráficos e de análise técnico. O grande reto é o tempo que você pode dedicar ao trading, que eu aconselho seja de 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas diário. Há uma pessoa que se treina, vamos dizer, 5 horas seguidas, um dia, e depois esquece o trading durante 3 semanas ou mais. A prática, a perseverança, a constância tem muito que ver. 2, não só use a ordem de máxima perda, que é o stop loss, mas gestione ele como um escudo, como uma proteção, como um jeito através do qual você se protege primeiro da máxima perda, até que você pode blindar a posição em 0 e depois você pode ir protegendo um mínimo de lucro. Essa é uma das principais diferenças entre apostar ou gambling e trading, é o stop loss, porque no gambling ou nas opções binárias você não tem possibilidade de uso de uma ordem de máxima perda aqui sim. E você pode gestioná-lo até que fique em 0, até que você já não tenha a possibilidade de perda, e com suas próprias mãos você tirou o risco do mercado. Com isso você garantia que não vai perder. Então, pratiquem demo, e eu aconselho ter uma conta demo, além que você tenha uma conta real. Na conta real, nós passamos as técnicas, estratégias e práticas que funcionam, que nós já temos testado e provado previamente através do backtesting. Isso você passa a real. Então, você usa isso a real e, em real, você faz seu diário de trading, você faz sua expectativa de trading, vai controlando o seu desempenho como trader. Então,
pratique em demo, gestione o stop loss, baixe o alavancagem. Eu aconselho baixar o alavancagem 1,25, 1,30, que é o alavancagem permitido pela FCA da Europa para os brokers com o escritório em Europa. Quinto, não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição. Com isso, você tem uma aproximação conservadora ao trading. Uma perda de 1% é relativamente fácil de recuperar. Por isso é que o primeiro que você tem que ter controle é da perda. E depois você vai tendo controle sobre o lucro, protegendo com o stop loss, que é um trailing stop ou um stop loss movível. Eu vou escrever no chat o meu nome, Carl Praz. Eu estou transmitindo desde a Cidade do México. Eu sou trader faz mais de 26 anos. Praticamente eu vivo do trading e eu gosto muito de compartilhar todo o meu conhecimento do trading para gente do Brasil, gente de Portugal, gente de fala portuguesa, como uma forma de transmitir isso em vida. Eu aconselho a leitura de muitos livros. Você passa seu laboratório de trading, pode ser com várias janelas, vários computadores, vários mercados. Eu sou especialista no mercado Forex, e também o cripto entra aí também como mercado. E eu aconselho também você ter a sua biblioteca de livros de trading, no seu laboratório de trading, tá? É impossível ter uma memória tal que você se acorde de tudo o que você leu sobre um livro. Eu aconselho muito o que são o sistema de educação financeira do Robert Kiyosaki. E ele fala no seu sistema, possivelmente no primeiro livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que quando nós lemos um livro, você retém ou você fica, quando muito, com 10% do livro. Mas, se nós jogamos, se nós participamos, interactuamos com esse conhecimento, então vamos ficar perto do 90% desse conhecimento. Então, por isso é que a prática é muito importante. Eu vou aconselhar a leitura de vários livros. Vários deles estão ainda só em inglês, mas tem outros muito bons em português e em espanhol. Esse primeiro livro do qual eu vou falar é o Price Action Trading Secrets. O autor, o escritor se chama Rainer Theo. É um jovem muito inteligente da Singapura, muito bom trader, que transmite em um livro pequeno, fácil de ler, estratégias ótimas para fazer trading através de price action, que é o primeiro sistema que nós ensinamos. O segundo sistema está baseado em padrões, que é o que vamos ver a continuação, tá? Então, quinto conselho, além de não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, é não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Ao começo, por menos. Por quê? Não tem coisa mais triste que perder posições ou perder dinheiro real, porque você perdeu o controle das suas posições. Então, procure colocar uma, ficou bom, vai por 2, e assim,
Não tem um máximo. Quantas posições aconselho eu ter abertas? Depende da sua capacidade de monitoreio e controle das mesmas. Se nós temos ferramentas robóticas, combinado com inteligência artificial, com AI, ele pode ficar mais fácil. Mas, finalmente, nós podemos delegar, mas nunca deixar de supervisar. Você pode perder todo o seu capital em um trade-out, margin call ou queimar a conta se a perda fica muito perto do capital que você põe, que você pudo pôr na conta e que o broker toma como garantia de pago. Então, um trade-out é algo que se tem que evitar a toda custa. Isso é uma arte marcial, isso é um campo militar, isso é uma guerra. Quando nós estamos lutando, podemos receber golpes, mas através do trade-out, é como se você morreu, a conta fubilou e tem que abrir outra, colocar dinheiro novo. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A exceção de responsabilidade, todo o material que eu exponho, apresento nesse webinário, é estritamente educacional. Não são ideias diretas de trading. Finalmente, a responsabilidade de uma operação real é só da pessoa que colocou a posição. Iron Force não tem responsabilidade, o instrutor não tem responsabilidade, o robô não tem responsabilidade, a responsabilidade é finalmente sua, tá? E a redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Então, o price action. Eu vou ir primeiro aqui à plataforma. Eu vou mostrar aqui o gráfico de um dia. Quando eu estou trabalhando com um gráfico de um dia, eu posso ter noções do price action e eu posso fazer trading em base ao price action. Quando eu me baso em uma só vela, umas quantas velas. Mas acontece que o preço, quando estamos falando de 40, 50 ou mais velas, vai fazendo padrões. Esses padrões são... você pode ter facilidade para distinguir esses padrões, juntando com a linha, os altos e baixos. Estou fazendo isso com a linha do Zoom, mas você pode fazer com a linha da tendência. Então, eu posso ver que eu teve uma tendência baixa, porque a definição da tendência baixa aqui no dólar peso mexicano é altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de chãos, suportes, fundos. Automaticamente, quando eu tenho esse padrão, eu posso colocar uma linha de tendência baixa. Automaticamente, eu posso pôr uma linha de retorno que é totalmente paralela à linha de tendência. O preço sempre se move em canais. E você não me tem que querer a mim, porque sou o Carl Prats, você pode ver isso de um jeito empírico, pode comprová-lo. E quando estamos falando de canais, que é o teorema de canais, então, podemos falar de 5 padrões, 5 grupos de padrões. Temos a tendência alta, a tendência baixa, nesse caso, movimento lateral
padrões de reversão e padrões de continuidade, onde hoje vamos estar vendo mais a profundidade o que são os padrões de reversão. Aqui temos essa tendência baixa, mas essa tendência baixa ficou fraca. A tendência é forte enquanto o preço esteja fazendo contato com a linha de retorno, que nesse caso é a de baixo e a de cima é a linha de tendência. E aqui eu começo a ver o que pode ser um oco, que é um ombro, cabeça a ombro. Eu posso pôr aqui uma linha horizontal. E nesse momento, além que isso pudesse ser ainda uma tendência que pudesse continuar indo para baixo, eu já tenho o que pode ser um ombro esquerdo e uma cabeça. Eu vou falar do que são os 4 faces de fraqueza e confirmação de reversão de uma tendência. A primeira, nesse caso, estamos falando de uma cabeça invertida, porque é um oco invertido, tá? O oco, você tem a definição ainda de uma tendência baixa, altos mais baixos, baixos mais baixos, vai quebrando continuamente os chãos, os fundos, tá? Mas faz primeiro o que pode ser uma violinada. Uma violinada é um movimento pronunciado, seja para cima, seja para baixo, nesse caso para baixo, onde o preço alcança um certo nível, mas vai em sentido contrário e provoca, nesse caso, um alto mais alto. Aqui já praticamente já temos confirmação de reversão, mas isso ainda está fazendo possivelmente o que é um oco invertido. Ainda não temos o padrão de reversão, mas muito possivelmente vai fazer algo assim. Primeiro fase, a violinada para baixo. Imediatamente o preço vai sobre a linha de tendência, o qual faz um kick e o preço vai para baixo, mas muito possivelmente o preço não vai lograr fazer um baixo mais baixo. Vai possivelmente fazer um baixo mais alto que o anterior. Essa é a segunda fase de fraqueza de uma tendência que se chama falho da oscilação. Então, se eu tenho falho da oscilação, isso seria a segunda fase de fraqueza de uma tendência. Até agora, eu tenho tentativamente uma que é a violinada, depois vem o que é esse ombro direito. A cabeça sempre é a violinada, o ombro direito sempre é o falho da oscilação. Quando o falho da oscilação se confirma, então o preço vai muito possivelmente em contra da linha de tendência. Agora, tem 2 jeitos para eu fazer trading em uma tendência a baixa. Vamos nos lembrar. Numa tendência à alça, eu só coloco posições à alça. E procuro comprar barato para vender caro, comprar barato para vender caro. Uma tendência baixa, eu procuro vender caro para recomprar barato,
vender caro para recomprar barato, vender caro para recomprar barato. Esse é um jeito. E o ponto de partida sempre é a linha de tendência. O outro é começar a navegar essa tendência desde um ponto alto, que pode ser, nesse caso, o nível de 20,69, quase 20,70 do dólar-peso. Então, eu posso ter isso como último teto. E isso ajuda para eu determinar qual é minha zona de validação e a zona de invalidação. Para começar, quando eu vou colocar uma posição, eu tenho que ter um plano. É como ir na guerra, é como fazer um projeto. Você precisa de um plano. Porque se não tem um plano e você faz assim, eu vou colocar uma posição e vamos ver o que passa. Isso é amateur, isso é turista dos mercados financeiros. E o que estamos ensinando aqui é para você fazer o trading de um jeito profissional. Então, o que estamos buscando é posições à alça, comprar barato para vender caro, aproveitar uma tendência baixa, que é o plano de ir em curto para baixo. Agora, inicialmente, a zona de validação é todo o que acontece por debaixo desta linha. Durante o tempo que o preço estiver por embaixo dessa linha, aparentemente tudo vai bem. Se ao começo nós pudéssemos ter velas verdes, castiçais verdes, que vão por cima do nível de 20,80, então entram na zona de invalidação, com o qual invalidam a posição abaixo. Por quê? Porque já estão dando sinais ao mercado de que isso vai para cima. Então, um dos primeiros princípios do trading é não ir em contra da corrente. Quais são os 3 conselhos da tendência? A tendência é sua amiga. Sempre vai na direção da tendência, porque os castiçais vão dizendo quem ganhou uma batalha, mas a tendência vai dizendo quem vai ganhando uma guerra. Número 2, não vai em contra da tendência. Que parte da primeira parte você não entendeu? Porque pode ir muito lateral, pode ser muito difícil ir em contra da tendência. Até que, olha, vem o ponto número 3. A tendência é infinita, é eterna. Isto vai em 2 partes, porque vocês pudessem dizer, oi, Carl, mas se a tendência é eterna, é infinita, por que você não me diz, quando você achar uma tendência com essas características para a gente entrar também, ficar milionários? Porque é uma tendência eterna, tá? A tendência é eterna até que confirme a reversão. Até que confirme a reversão. Então, vamos ver lá como é que se pode confirmar uma reversão. Mas, por enquanto, nós temos uma zona de validação, uma zona de invalidação. Agora, quando temos uma linha de tendência, isso dá para a gente uma vantagem muito forte, porque nós podemos ir movendo o stop loss do outro lado da linha de tendência, garantindo, vela tras vela, não perder, blindar a posição o mais rápido possível, e depois de passar do nível de 0, então ir garantindo um mínimo de lucro
com o qual você já fez com suas próprias mãos que essa posição seja ganhadora, que não tenha perda. E onde o único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas você já fez que essa posição seja ganhadora, tá? E isso você vai protegendo aqui desse lado. Então, isso está fazendo um oco invertido. Já temos o que é a violinada, o falho da oscilação. Então, pode acontecer que o preço vai em contra da linha de tendência e quebre. Se eu coloquei a posição em curto desde aqui em cima, o melhor ponto para eu sair é justo quando eu estou vendo a violinada. E tem muitos jeitos para saber quando é a violinada. É quando o preço sai com uma sombra, sai das bandas de Bollinger, por exemplo, sai da linha de retorno, faz um máximo mais baixo, mas com um volume muito baixo, ok? Então, isso é o violinado. Depois, se você passou a violinada e não viu ela a tempo, o segundo melhor ponto para sair é quando você tem um falho da oscilação e tem confirmação do falho da oscilação. Então, esse é o segundo melhor ponto para sair. Mas se você tampouco viu ele, então tem o terceiro ponto e vai em automático. Se você é um trader disciplinado, você vai movendo ainda o stop loss ainda mais para baixo, garantindo um maior lucro. E se o preço quebra a linha de tendência, então você já saiu com lucro. Olha, minha gente, você pode ter uma expectativa de trading muito boa só com sair com os mínimos que você já garantiu com a máxima perda, com a ordem de stop loss. Isso é muito interessante. Então, 4 fases de fraqueza e confirmação da reversão. 1. Violinada. 2. Falho da oscilação. 3. Quebramento da linha de tendência. E 4. É quando já não quebra um chão, quebra um teto, quebra um topo, que seria quebrar esse topo daqui. Ok? Então, isso já confirma a reversão. E por isso é que eu falo do que são esses padrões avançados de reversão. Porque é através deles, é que nós pensamos, esse mercado está fazendo tanta coisa. Não é muito original. A psicologia humana não é tão original, é muito repetitiva. Faz quase o mesmo, uma e outra e outra e outra vez. Então, se você aprende essas 4 fases, você vai poder detectar elas, vai poder ver e distinguir bons momentos de entrada, bons momentos de saída. E quando é que já tem uma confirmação para totalmente sair de uma posição? Por quê? Porque quando o preço quebra o último teto, o último topo, já não deve haver nenhuma posição em curto. Porque o mercado, olha só isso, olha o que eu vou pôr agora. Eu vou pôr o que eu estou vendo aqui. Eu vou pensar que o mercado vai fazer que a hora apareça uma vela verde
que isso vai em sentido contrário e confirma o falho da oscilação. Então, começa a aparecer algo muito interessante. E isso é uma linha tentativa de tendência à alça. Quando você já tem um baixo mais alto, o ombro esquerdo já é um sinal de que por aí já está passando uma linha de tendência à alça. Possivelmente estamos em movimento lateral, mas você começa a ter já as condições de uma tendência à alça, cuja definição é altos mais altos, baixos mais altos e quebramento contínuo de tetos, de resistências, de topos. Então, quando o preço já confirma a saída, quando confirma já a reversão, então já não deve haver nenhuma posição aberta. Como o trading e esse conhecimento, olha, minha gente, nós pensamos, olha, fulano é trader, ele deve estar louco, colocando posições todo o tempo. 95% de nosso tempo é análise fundamental, é análise técnico, é estudo, é fazer a tarefa. Com tudo isso, você vai ganhando probabilidades a seu favor. Como dizem os grandes generais da guerra, eles falam, olha, eu não entro a nenhuma batalha se eu não tenho, ao menos, uma vantagem 2-1 sobre o inimigo. Nós devemos fazer o mesmo. Devemos ter vantagem de saber que é o que o mercado está fazendo para atuar em consequência, e não só isso. O mercado está vivo, está livre, e pode reagir de jeitos inesperados. O bom trader é o trader que está preparado para qualquer situação. Dos 5 tipos de velas pelo price action, para eventualmente saber o que fazer se o mercado confirma a reversão, se se mantém em um movimento lateral ou eventualmente continua na mesma direção da tendência. Por quê? Porque uma tendência tem maiores probabilidades de continuar que de reverter, tal e como diz o terceiro conselho, que uma tendência é eterna, é infinita, até que se confirma a reversão. Tem um livro muito bom, outro livro, esse se chama Lembranças de um Trader de Ações de 1923. Isso é para arrepiar os cabelos, minha gente. Olha, esse é um livro que esse ano cumpre 100 anos. Não? Nós pudéssemos dizer, mas que vai ajudar um livro que foi escrito faz 100 anos? Lembranças de um Trader de Ações de 1923. Eu vou escrever no chat o nome do escritor, é Edwin Lefebvre. E olha, minha gente, é um livro muito bom, é um livro gostoso de ler. E todos, absolutamente todos os conselhos que Edwin Lefebvre dá através desse livro são aplicáveis ao trading atual. Não faz mal se nós temos agora uma tecnologia maravilhosa. Esse trading aplica. E ele diz no livro, o que acabo de dizer, uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter. Mas a leitura do gráfico, que são essas linhas que eu coloquei, vão dar vantagem de nós sobre o mercado. Agora, se eu uso gráficos muito rápidos, como de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos,
a minha tarefa vai ficar velha muito rápido, porque vai trocar muito rápido. Esses são mercados muito inestáveis. Mas se eu trabalho com gráficos de 4 horas um dia, a tarefa vai ficar aí mais tempo e eu posso aproveitar ela por mais tempo. Então, quando eu vejo padrões, posso ver momento para entrar, momento para sair. Depois de uma tendência baixa, como a que temos agora aqui frente a nós, isso já não é possivelmente o melhor momento para entrar para baixo, em curto. Eu diria, estamos em uma situação de you better do nothing. É melhor não fazer nada. Porque se está acabando possivelmente os vendedores, mas se nós temos confirmação de reversão, então esse é possivelmente o momento para entrar em longo. E então é muito possível que entremos em uma tendência longa. Eu vou falar de outro livro, muito bom. Eu estou dando muitas ideias para a gente de livros que podem ser parte da sua biblioteca de trader. Esse é Fibonacci Secrets. E o autor se chama Frank Miller. Eu já tenho dado várias vezes o webinário de Fibonacci. Eu dei a semana passada. Então, você pode buscar nos meus webinários, nos quais eu tenho falado de Fibonacci, para você ficar craque no Fibonacci. Um retrocesso de 61% é um retrocesso significativo, porque pode ser aquele ponto onde vai passando a linha de tendência e onde o preço pode fazer um kick. Tem traders que, quando o preço chega ao nível do retrocesso de 61%, nesse momento eles já estão colocando a posição em sentido contrário. Essa poderia ser uma aproximação bastante agressiva. Eu esperaria até que eu tivesse uma vela de reversão importante para eu eventualmente colocar uma posição pequena em sentido contrário e continuar fazendo price action. Então, quando falamos de padrões de reversão, porque podemos falar do que tradicionalmente se conhece como padrão de reversão, que o rei do padrão de reversão, indiscutivelmente, é o oco, ombro, cabeça, ombro. Eu sou dos traders que afirmo que o oco sempre está presente numa reversão. Sempre. Só que algumas vezes do jeito mais claro e de outras vezes do jeito um pouquinho mais não tão claro. Quando não é tão claro, então pode aparecer como um triplo teto, triplo fundo, dobro teto, dobro fundo, reversão em V superior, inferior, padrão de cúpula ou de piré. Todos eles padrões de reversão. Mas o oco sempre está aí. Como aqui estamos vendo a possibilidade de ele aparecer. Se eu coloco nesse momento uma posição em longo, quando eu ainda não tenho a vela, eu posso pensar, olha, aqui eu já tenho essas velas de reversão que apareceram aqui, então isso já dá o sinal para eu entrar em longo com o stop loss desse lado, esperar até que isso não vá tão longe e esperar o kick para que vá em sentido contrário. Posso fazer isso.
ou posso esperar até eu ter, ao menos, uma vela de reversão suficientemente forte como para eu entrar em longo, porque é quando o preço já fez contato com a linha de tendência alça e possivelmente está tocando ele, então é um bom momento para eu entrar em longo. Eu vou ver o gráfico de 4 horas, estou vendo aqui esse possível tentativo chão, esse suporte, esse fundo. Quando um fundo está confirmado, tem dois jeitos de ver, um aproximado e um deles muito exato. O aproximado é um em que eu preciso, ao menos, 2 velas contrárias de bom tamanho para eu dizer, olha, isso já fez um retrocesso e eu tenho aqui esse chão confirmado. Eu já tenho esse suporte aqui. Mas outro jeito de eu saber se eu tenho esse chão confirmado é através do Fibonacci. Eu vejo, vamos ver, o movimento vem desde aqui em cima, então eu vou com o Fibonacci daqui para cá. E eu vejo que a linha do 25% é aqui. Então, eu ainda não tenho essas velas verdes que eu pus aqui. Então, eu preciso ao menos uma boa vela verde que quebre essa linha do 25% de retrocesso para eu, ao menos, ter confirmado esse chão. E, com isso, tenho agressivamente a possibilidade de ir em longo. Então, voltando à apresentação, eu vejo o seguinte. Padrão de reversão é aquele no qual eu tenho um movimento alça, o preço faz uma pausa e depois vai em sentido contrário. Aqui eu tenho um oco escondido, porque o único que não se vê nesse gráfico é a violinada que o preço deu aqui em cima. E então você tem o ombro, cabeça, ombro. Esse é o padrão de reversão. Então, é fascinante o trading, porque isso que você vê aqui como um padrão é algo que você facilmente pode achar no gráfico de 1 hora, e você pode ver isso num gráfico de um dia do seguinte jeito, poderia ser algo muito parecido a isso. Chegou aqui, depois fez, vamos dizer isso, aqui um Doge lápida, depois temos uma vela vermelha e outra vela vermelha. Então, com 50 velas, nós temos essa representação aqui num oco, num padrão de canais que é o mesmo que eu posso ver aqui no gráfico de um dia com 5 velas. Os dois dizem exatamente o mesmo, mas descrito de outro jeito.
Tem gente que diz, eu trabalho melhor com price action, eu vou ficar com esse gráfico daqui. Tem outras pessoas que dizem, eu vou ficar com o padrão de continuidade e reversão, eu fico com o que eu tenho aqui, e o que eu mais aconselho é o trader que sabe ver os dois sistemas de trading e sabe interpretá-los. Porque o que está aqui adentro dessa vela está aqui adentro. As velas vermelhas estão aqui e essa vela vermelha também está aqui. Então, isso é o que dá vantagem para a gente e isso é o que nós podemos fazer como nossa tarefa. A tarefa ajuda a você estar no ponto correto, no momento correto, para quando você vê o sinal, você colocar a posição e esperar e ter a suficiente paciência para que, de acordo ao comportamento e os padrões que vai tendo o preço, você saiba quando é o melhor momento de entrada e quando é o melhor momento de saída. Então, com isso, temos dois sistemas básicos de trading, um por price action, outro por sistema de canais. E agora estamos vendo o que é o sistema de canais. Padrões avançados de reversão, os que eu tenho falado, e padrões de reversão é um pré-requisito para qualquer padrão de reversão, é a existência de uma tendência anterior. Esse gráfico daqui é um gráfico real, do mercado real. Ao princípio, eu tenho posto uma linha só para nós ter um referente do que está acontecendo. Mas a ideia é que eu saiba colocar as linhas suficientes para eu saber que é o que o preço está fazendo aqui e em que fase eventual de fraqueza e reversão está fazendo o preço. O primeiro que eu faço é unir os altos e baixos para eu ter a mesma descrição que eu tinha no gráfico de PowerPoint. Ok? Então, aqui eu posso ver o oco que eu não tinha visto antes. Ok? Aqui você tem o ombro, cabeça, ombro. Antes disso, eu tinha uma tendência alça com altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de topos. Então, eu já podia colocar uma linha de tendência alça, que geralmente é de 45 graus, que é quando aponta aqui a parte superior do gráfico. E se eu tenho uma linha de tendência, eu tenho uma linha de retorno que é 45 graus. É totalmente paralela à linha de tendência. A linha de tendência tem aproximadamente 45 graus de inclinação. Então, vamos nos lembrar de quais são as fases de fraqueza e reversão de uma tendência. Primeiro, eu tenho a violinada, que é a cabeça do oco. Tenho o falho da oscilação, que é a segunda fase. Tenho a quebra da linha de tendência, que é a terceira fase. Então, a descrição correta desse gráfico é: eu tinha uma tendência alta que, nesse momento, se acha numa terceira fase de fraqueza, onde possivelmente pode confirmar a reversão se quebra o nível de 1,71750. Isso é um trading profissional. E tem dois formas, tem dois jeitos de colocar a posição. Um pode ser agressivo, onde eu não tenho ainda a confirmação da quarta confirmação, que é a quebramento dessa linha, mas eu já coloco. Se o preço faz um kick, e aqui começa a ir de jeito lateral e não foi como eu pensei, eu pago o preço.
O trader agressivo sempre deve estar de acordo que ele vai pagar o preço sem dizer nada, não, sem falar nada. Ou eu sou um trader conservador que espero até que o preço quebre esse nível, então eu coloco a posição em curto. Minha gente, eu gostaria de deixar esse material aqui para não encher a gente de informação demais. Vamos ver a próxima semana. Vamos estar falando agora sobre os padrões de continuidade, que são ainda mais interessantes que os padrões de reversão. Vamos falar de como diferenciar um padrão de reversão de um padrão de continuidade. Vamos ver que o pai, o rei dos padrões de continuidade é o triângulo. E vamos falar de 3 diferentes tipos de triângulos para dar vantagem sobre você. E você vai ver como os triângulos ajudam a gente a que sua previsão dos próximos movimentos do mercado podem ser bastante certeiros. Eu digo até loguinho para toda a gente que vê esse webinário, com muita saudade, a todas as suas belas cidades, nos seus belos países. Eu desejo uma muito boa noite, bom trading e nos vemos próxima semana, terça e quinta-feira. Até loguinho, minha gente.